Apesar de Mario, no seu geral, ser uma franquia de jogos com personagens e tramas bastante simples, em muitos jogos, especialmente nos seus RPGs, podemos encontrar as mais diversas histórias com monstros, entidades e vilões que, se pararmos para pensar, são tão bizarros e com poderes tão colossalmente enormes que facilmente poderiam estar em uma história de horror cósmico, mas que acabam sendo limitados porque, no final de contas, são jogos para crianças. Mas e se as coisas não fossem assim? E se houvesse uma história que misturasse o universo do Mario com as histórias mais perturbadoras de horror cósmico que você pode imaginar? E pior, onde o irmão de Mario, Luigi, acaba se transformando em uma criatura colossal que apenas o seu irmão pode parar. É isso que a história criada pelo artista Jazz Drawings tenta nos contar. Sim, o mesmo criador dos Eldertubbies, do horror cósmico da Vila Sésamo e várias obras envolvendo o Garfield, e que eu já falei no canal há algumas semanas atrás, e eu estou aqui de novo para contar mais uma de suas histórias. Então venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 100 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem, porque se vocês se inscreverem eu vou dar para vocês um bonequinho do Luigi e vamos entender o horror cósmico de Mario. Toda a nossa história começa não com o Mario em si, e sim com o seu irmão, o Luigi. Como sabemos, Luigi, apesar de amar muito seu irmão Mario e eles serem irmãos que se apoiam em muitas ocasiões, todo mundo sabe e já foi demonstrado várias vezes nos jogos que o Luigi tem uma certa inveja do Mario. Afinal, o Mario sempre foi o protagonista, a cara da franquia, o principal, e o Luigi sempre o irmão do Mario, para muitos até o Mario Verde. E isso, obviamente, em muitos jogos é demonstrado pelo Luigi, e inclusive muitas histórias de terror envolvendo Mario, como a tão famosa I Hate You, exploram isso. E é o mesmo caso dessa história. Um dia, Luigi estava novamente pensando em tudo isso, sobre o quanto ele se sentia triste por ser sempre a sombra do seu irmão, ser sempre o segundo player, e ele decidiu fazer uma coisa a respeito disso. E foi aí que ele encontrou um cogumelo de vida e o comeu como se não fosse nada. E logo em seguida, outro, e mais outro, e mais outro, e mais. Ele não parava mais de ficar consumindo aqueles cogumelos seguidos um do outro, até que em algum momento os efeitos vieram. O corpo de Luigi começou a crescer, mas de uma maneira muito mais intensa, com seu corpo ficando maior ao ponto de rasgar os seus músculos e pele no processo, e em conjunto disso, cogumelos começaram a surgir de todo o seu corpo, e se espalharam ao redor dele por completo, ao ponto de sua pele nem ser mais perceptível. Seus olhos foram levados ao fundo de suas órbitas, quase como se eles não existissem mais, enquanto Luigi próprio se arrependia daquilo que ele havia feito e percebia a que ponto ele havia chegado. E a pior parte é que ele não conseguia parar mais. Como alguns sabem, cogumelos são fungos, e uma das principais características de alguns tipos de fungos é que eles são parasitas, que se alimentam dos nutrientes de outros seres vivos. E foi exatamente isso que o Luigi fez, pois agora a sua mente havia sido consumida por aqueles fungos, e agora ele não conseguia mais parar. Após possivelmente algumas horas, Mario finalmente estava voltando ao reino dos cogumelos, após mais uma de suas aventuras. E ao chegar lá, ele finalmente vê
aquela coisa que anteriormente já foi o seu irmão. E agora, com um medo extremo e também já desconfiando de quem aquela coisa era, Mario sobe algumas escadas para ajudá-la a enxergar melhor e pergunta a seu irmão: Luigi? Irmão? Esse é você? Onde estão todos os Toads? E enquanto os dois se olhavam, gritos podiam ser ouvidos. Mario, nos ajude! Mario, socorro! Mario, por favor, socorro! Tá doendo! Precisamos de ajuda! Todos gritos vindos dos Toads. Sim, lembram que eu disse que o Luigi, por ser um fungo, precisava se consumir dos nutrientes de outros seres vivos? Bem, a escolha de seres vivos que o Luigi fez foram os Toads, todos agora consumidos e fazendo parte do que parecia ser uma mente coletiva, todos sofrendo da mesma forma que o Luigi naquele corpo monstruoso e terrível, mas que agora só tinha um objetivo: consumir ainda mais. Onde a história dá a entender que a partir disso, Luigi passou a consumir todo o reino dos cogumelos e talvez até o universo fora dele, e possivelmente o seu irmão Mario foi mais uma de suas vítimas. Encerrando por enquanto essa história, mas não totalmente. Sim, essa é uma dessas várias histórias mais curtas criada pelo Jazz Drawings. Então, ela não tem muito mais o que eu possa contar por parte do Jazz Drawings. Por outro lado, essa não é a única versão dessa história. Existe uma, digamos assim, releitura dos eventos da mesma, criada pelo tão conhecido Lamptoad. Sim, o mesmo criador das múltiplas animações bizarras envolvendo Garfield, e que inclusive já fez muitas animações baseadas nas histórias do Jazz Drawings, e esse foi mais um desses casos, mas dessa vez Lamptoad colocou algumas novas ideias e um final bem diferente em relação à história original. No começo vemos o que parece ser um cogumelo, mas de aparência bem mais bizarra do qual estamos acostumados, sendo muito mais parecido a um cogumelo real, mas contendo 2 olhos realistas e uma boca aberta próximo à sua testa. E pelo visto, a pessoa que havia encontrado era o Luigi, que levaria esse cogumelo até o Mario e os dois começam a dialogar. Luigi, onde você achou essa coisa? Ai, isso fede! Achado não é roubado! Mas o quê? Luigi, não come isso! Pare de colocar isso na sua boca! Oh, Mario, isso tá delicioso! Parece um doce infinito, Mario! Dessa vez, o Luigi não começou a comer vários cogumelos de vida de uma vez, e sim, ele acabou encontrando algum cogumelo estranho e o consumiu, mesmo Mario alertando-o de não fazer. E assim como na história original, os efeitos vieram. Mario, Eu tentei te avisar, Luigi! Ai, meu Deus! Luigi!
Sou eu, seu irmão! Por favor, diga algo! Meu irmão, sim, eu lembro de você agora. Mário, você sempre foi bom comigo. Você terá um lugar ao meu lado no novo mundo. Agora, olhe para minha gloriosa luz. Obrigado, obrigado. Obrigado! Ao contrário da história original, em que o Luigi se transformava em uma entidade mais antagônica, na animação do Lamptoad, ele se torna algo muito mais benevolente, pois, ao consumir aquele cogumelo, ele também se transformaria naquela monstruosidade, mas ele ainda manteria as suas memórias, e ao ver o seu irmão, ele lembra do quanto Mario é importante para ele, e como Mario sempre foi gentil e bom com o Luigi. E assim, segundo o que o Luigi diz, ele irá criar um novo mundo. Talvez um mundo mais pacífico, sem mais um mal para enfrentar e perigos para lidar. E Mario, como seu irmão, ficaria ao seu lado. Onde o Mario, no final de contas, agradece a Luigi pela sua gratidão. Com os dois provavelmente agora vivendo em um novo mundo pacífico e até mesmo, talvez até utópico. E bem, por enquanto é isso. Infelizmente, tanto a história original do Jazz Drawings quanto a releitura do Lamptoad não são histórias muito longas, o que é uma pena. Porque, apesar de elas funcionarem como histórias curtas, assim como Elder Tubbs e o Horror Cósmico de Vila Sésamo, eu sinto que são histórias que poderiam ter mais capítulos e têm potencial para contar mais coisas desse novo universo bizarro envolvendo Mario. Mas, independente disso, são duas ótimas histórias com artes lindas, tanto por parte do Jazz Drawings quanto pelo Lamptoad, e apesar de serem curtas, são histórias bastante interessantes. E eu fico feliz de tê-las contado aqui no canal. Bem, eu acho que eu já falei o suficiente. Devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui. Agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o Days Landman e tenha uma boa noite. Até mais!